Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria te convidar a você ficar mais uma vez em pé para nós lermos juntos a palavra do nosso Senhor Jesus, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Como é uma leitura um pouco extensa, eu vou ler e os irmãos podem apenas acompanhar. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua santa palavra. Que privilégio é, Senhor. Que privilégio é abrir este livro e ter a convicção de que o Senhor vai falar conosco. E que assim seja. E que à medida que a Tua palavra for exposta a nós essa noite, que o Teu Espírito possa fazer a obra em nossos corações, nos transformando, nos moldando ao caráter de Cristo, fortalecendo a nossa fé. Edifica a Tua igreja essa noite pela Tua palavra, meu Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Você pode abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta aí em 2 Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos meditar nesse texto e o tema da nossa mensagem é em que nos gloriaremos? É uma pergunta. Em que nos gloriaremos? Antes de iniciar aqui, eu gostaria de agradecer a presença do meu sogro e da minha sogra, que estão passando uns dias lá em casa e hoje estão aqui nos visitando. Sejam bem-vindos. Meus irmãos, em que nos gloriaremos? Eu quero responder essa pergunta hoje com você, através desse texto. Quem de nós, em sã consciência, poderia dizer que a sua maior glória na vida, que a sua maior razão de orgulho na vida foi ter passado por algum momento de sofrimento? Quando você para pensar na sua vida, quando você reflete acerca da sua história, quem de nós pode chegar à conclusão de que o seu momento de maior glória, de maior orgulho, foi um momento que você passou uma dificuldade terrível? Foi um momento em que você passou por uma dor muito forte, por um momento de sofrimento? Quem de nós poderia dizer, esse meu sofrimento é o grande orgulho da minha vida? Quem de nós? Isto parece não fazer muito sentido. Na verdade, esse não parece nem ser um motivo de nós nos gloriarmos, né? Não é um motivo de alegria para ninguém. Na verdade, na maioria das vezes, quando nós passamos por provações, por sofrimentos, nós apenas nos lamentamos. Porém, meus irmãos, a Bíblia, ela nos ensina a olhar para a dor, a olhar para o sofrimento, para as lutas que enfrentamos, com uma ótica diferente. A Bíblia nos mostra um outro lado do sofrimento. A Bíblia nos mostra um outro lado da dor. Nós vamos ver aqui com Paulo que existe um outro lado do sofrimento, daquilo que aqui ele chama de fraquezas, daquilo que aqui em 2 Coríntios capítulo 12, ele chama de espinho na carne. E a verdade, meus irmãos, é que nós servimos a um Deus que por amor
crava espinho nos seus servos. Soa estranho, soa pesado, mas nós temos um Deus que, por amor, Ele decide muitas vezes nos trazer alguma dor, nos ferir, nos trazer algum sofrimento. É estranho, mas à medida em que o texto for lido, exposto aqui a nós, isso vai ficar mais claro, mas nós podemos olhar até para a extra-bíblia, se nós formos olhar para a história de grandes homens de Deus, pessoas que Deus usou no decorrer da história, parece que todos eles têm em comum um espinho na carne. Olhe para a biografia de homens relevantes na história da igreja e você vai olhar problemas físicos, problemas psicológicos, enfermidades, lutas contra pecado, perseguições. Pense, por exemplo, em um irmão nosso batista, John Bunyan, autor de O Peregrino, passou 14 anos preso por conta do Evangelho. João Calvino foi um homem muito doente, morreu muito cedo, aos 54 anos, enfermo. Então, quando nós olhamos ao longo da história, grandes homens de Deus, pessoas que Deus usou de uma maneira significativa, nós vamos encontrar em comum um espinho na carne na vida desses homens. Esses homens, eles nos diriam: Deus cravou um espinho na minha carne. Olhe para a sua própria vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, eu creio que todos nós podemos nos identificar com essa experiência paulina. Todos nós temos um espinho na nossa carne. Porque, meus irmãos, o Deus que nós servimos, Ele crava esses espinhos em nós. E o meu objetivo essa noite é em algum nível, porque é impossível entender isso plenamente, há muito mistério nessa didática de Deus, mas em algum nível nós entendermos por que Deus Ele faz isso com os seus servos. E não só entendermos por que Ele faz isso, mas nós nos alegrarmos por isso, nos gloriarmos nas provações que passamos, nos espinhos na carne. Faz sentido isso? Isso faz sentido para você? Adorar um Deus que parece não estar muito interessado em realizar todos os teus sonhos, em te fazer feliz, em te fazer alcançar tudo que o teu coração almejou, isso faz sentido para você? Adorar um Deus que não só permite o sofrimento, não só permite a dor, mas um Deus em que muitas vezes Ele mesmo causa essa dor. E é por isso que C.S. Lewis, ele dizia que se você está à procura de religião que te deixa confortável, eu não lhe recomendaria o cristianismo. Isso faz sentido para você? Porque, meus irmãos, com toda certeza, com a ótica do mundo, do ponto de vista mundano, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E esse é o problema da igreja de Coríntios, entrando mais aqui no contexto do texto. Esse é o problema dessa igreja, meus irmãos, porque essa igreja tem uma ótica, tem um pensamento mundano acerca do sofrimento. A igreja de Corinto é uma igreja, na verdade, que tem um pensamento mundano acerca de muitas coisas. E por isso é uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E por mais paradoxal que seja, essa parece ser a igreja que Paulo mais amou. Em dado momento, Paulo fala: olha, eu amo vocês cada vez mais e vocês me amam cada vez menos. Uma igreja que deu muito problema para Paulo. Inclusive, na época, surgiu um adjetivo para nomear pessoas chatas, pessoas problemáticas. E esse adjetivo era corintiano. Não só surgiu o adjetivo, mas surgiu também o verbo. Quando se falava sobre trazer problema, causar problema, no sentido pejorativo mesmo, surgiu o verbo corintianizar. Então, historicamente, ser corintiano não é uma coisa muito legal. Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas é verdade. Então, mas brincadeira, de fato é, meus irmãos, que aquela igreja tinha uma mentalidade mundana acerca do sofrimento. E eles olhavam para o sofrimento e eles pensavam: não, isso não pode fazer parte dos planos de Deus. Não pode, é incompatível um apóstolo como Paulo ser sofrido. Eles olhavam para a vida do apóstolo Paulo e não achavam que aquilo fazia sentido.
porque eles tinham um olhar mundano para o sofrimento. E aí eles olhavam Paulo nas suas lutas, olhavam para Paulo em sua pobreza, olhavam para Paulo em suas perseguições, em suas enfermidades, e eles não viam como alguém digno de liderá-los, por conta do seu sofrimento. E você sabe da vida do apóstolo Paulo, foi um homem sofrido. Paulo era um cara feio, com um corpo cheio de marcas, de açoites. Paulo não tinha uma aparência pomposa, meus irmãos. Paulo era um homem pobre, e ele nem tinha sequer uma boa oratória, não tinha discursos magníficos, e Paulo também não se gabava de muitas experiências sobrenaturais. Então, quando os coríntios olhavam para Paulo, eles pensavam: o que esse homem tem para me oferecer? Olha para a vida dele, quanta dor, quanto sofrimento. E por conta disso, eles não respeitavam mais o apóstolo Paulo. Olhe, por exemplo, volte algumas páginas na sua Bíblia, veja a 2 Coríntios 10:10. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Esse era o sentimento que aquela igreja estava nutrindo por Paulo. O cenário da igreja de Corinto é essa, meus irmãos. Eles estão desprezando a autoridade de Paulo por questões mundanas, por questões de estética, de status. E eles estavam trocando Paulo por outros apóstolos, por apóstolos que tinham uma presença mais pomposa, que eram saudáveis, que tinham uma boa aparência, que tinham uma boa oratória, que eram abastados, que eram ricos, mas que ensinavam um Jesus diferente daquilo que o apóstolo Paulo ensinava. E Paulo, jocosamente, chama eles aqui de superapóstolos, de falsos apóstolos. E quem eram eles, meus irmãos? Eram líderes que apareceram na igreja de Corinto logo após a saída de Paulo. Você sabe, o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio plantando aquela igreja ali. Mas após a sua saída, chegaram esses falsos apóstolos com uma boa oratória, bem vestidos, com recursos financeiros, com status, se gabando de experiências sobrenaturais tremendas, e começaram a minar o ministério do apóstolo Paulo. Quem é esse Paulo aí? Olha para a vida dele, ele é um homem sofredor. Como ele pode ser um apóstolo de Deus se ele vive em sofrimento? E começaram a minar o ministério do apóstolo Paulo ali, e aquela igreja, meus irmãos, com essa mentalidade mundana, foram atraídos por essas questões estéticas, essas questões de status. Se deixaram levar pelos falsos apóstolos e começaram a desprezar o apóstolo Paulo. E essa carta que o apóstolo Paulo escreve tem muito a ver com a defesa do seu apostolado diante dessa igreja. Ele não só escreve para falar de doutrinas, mas ele escreve também, principalmente, para defender o seu apostolado diante dessas coisas. Para que os coríntios, eles percebessem que eles estavam olhando para as coisas espirituais com uma ótica pecaminosa, mundana, do ponto de vista da carne. Porque todas essas coisas que os coríntios estavam desprezando em Paulo, eram coisas que nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo se gloriava delas. Tudo aquilo que eles desprezavam em Paulo, eram coisas que o apóstolo Paulo diria: olha, nessas minhas fraquezas eu me orgulho. Nisso que vocês desprezam em mim, é na verdade onde eu me glorio. E agora a pergunta é: por quê? Por que, Paulo? Por que você se gloria nas suas fraquezas? Porque diferente dos superapóstolos que se gloriam em sua sabedoria, em seus bens, em sua aparência, em suas condições financeiras, por que você se gloria do extremo oposto a isso? E é o que o apóstolo Paulo vai responder aqui nesse texto que nós estamos lendo. Para responder isso, primeiro o apóstolo Paulo ele vai argumentar de modo a tentar mudar essa mentalidade mundana dos coríntios acerca do sofrimento e acerca das coisas espirituais. Primeiro, o apóstolo Paulo ele precisa evidenciar para aquela igreja que essas coisas que eles estão valorizando, que essas coisas que eles estão se gloriando, são coisas mundanas, são glórias diferentes da glória de Deus, da glória de Cristo. Ele mostra que eles estão se gloriando em coisas da carne, mundanas.
que não tem valor, que não tem peso espiritual nenhum. Portanto, não faz sentido se gloriar nessas coisas. Ele começa a fazer isso no capítulo 11, a partir do versículo 16 que nós lemos. E ele vai culminar essa argumentação no início do capítulo 12, quando ele fala acerca da revelação que ele recebeu do Senhor. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma lista aqui para combater essa glória mundana que os coríntios estavam valorizando. Porque os falsos apóstolos, meus irmãos, eles tinham uma lista de coisas carnais das quais eles se gloriavam. Diante dos coríntios, eles tinham uma lista que falava de riquezas, de serem saudáveis, de terem boa aparência, de terem boa retórica, de terem status diante da sociedade. E os coríntios gostavam dessa lista, gostavam desse currículo dos falsos apóstolos. E aí o apóstolo Paulo vai fazer a lista dele também aqui, a partir do versículo 16, do capítulo 11 de 2 Coríntios. Só que essa lista que o apóstolo Paulo faz, ela é bastante irônica. Porque o apóstolo Paulo, na verdade, vai usar a ironia aqui como um recurso para chamar a atenção dessa igreja. Porque olha só, olha para o capítulo 11 de 2 Coríntios. Quando o apóstolo Paulo faz essa lista, observe aí a partir do versículo 23. Quando o apóstolo Paulo faz essa lista de coisas que ele se gloria, para contrapor a lista daquilo que os falsos apóstolos se gloriavam, olha as coisas que ele coloca na lista dele: prisões, açoites, muitos perigos de morte, açoites de novo, mais açoites para variar, só que agora com vara, né? Apedrejamento, 3 naufrágios, perigos de rio, perigos de assalto, vários outros perigos aí, muita fadiga, fome, sede, frio, nudez. Percebe a diferença da lista de glória do apóstolo Paulo para a lista de glória dos falsos apóstolos? Sabe quando você responde a alguém com ironia, para ela perceber que ela está sendo boba? Que ela está completamente equivocada? É isso que o apóstolo Paulo faz aqui, porque em comparação, meus irmãos, com as coisas que os apóstolos se gloriavam, essa lista de Paulo é uma loucura. Ninguém se gloria dessas coisas, ninguém se gloria de um naufrágio, ninguém se gloria de açoites, ninguém se gloria de prisões, ninguém se gloria de passar fome, de nudez, de sede, ninguém se gloria dessas coisas. Porque essas coisas, humanamente, aos nossos olhos, elas são ruins. Ninguém desejaria ter essas coisas na sua vida. Só que uma coisa importante aqui, é que tudo isso que o apóstolo Paulo relata aqui, todo esse sofrimento, foi por causa do Evangelho. Foi para a glória de Cristo. Cooperou com o reino de Deus. Enquanto que toda a lista dos falsos apóstolos era ensimesmada, era voltada para os próprios falsos apóstolos, eram para a sua própria glória, era para o seu benefício próprio. E a lista de Paulo, nada é para si, nada é para ele, tudo é para Cristo. Nada é em busca do seu próprio benefício, na verdade ele está visando somente a glória de Cristo. Meus irmãos, isso fala muito conosco hoje, porque quantas vezes a gente é assim, quantas vezes nós louvamos aquilo que tem valor do ponto de vista da carne, do ponto de vista do mundo. Quantas vezes nós estamos empenhados em buscar uma glória que é humana. Quantas vezes nós temos um propósito de vida que está completamente longe da glória de Deus. É somente humano, é somente voltado para nós mesmos. Não glorifica a Deus. Meus irmãos, a nossa glória, a nossa alegria, o nosso motivo de orgulho, não deve estar naquilo que é grande para os homens, mas deve estar naquilo que dá glória a Deus. E essa lista do apóstolo Paulo, ela culmina aqui no início do capítulo 12, quando ele vai falar acerca dessa revelação que ele recebeu do Senhor. Porque ele fala dessa revelação no mesmo tom que ele está falando das outras coisas, de uma maneira irônica também, para contrapor as revelações que os falsos apóstolos diziam ter.
Porque os falsos apóstolos se gloriavam entre os coríntios de receberem revelações espirituais extraordinárias. Eles sempre tinham alguma revelação nova para contar. Eles sempre tinham sido arrebatados aos céus. Eles sempre tinham ouvido vozes angelicais. Eles sempre tinham alguma experiência mística assim para falar. E os coríntios gostavam dessas coisas, irmãos. Eles gostavam. E Paulo não se gloriava em nada disso. Então, ironicamente, e de uma maneira muito modesta, ele vai relatar também uma experiência sobrenatural. E olha como ele faz. Ele fala assim, olha, perceba a ironia. Há 14 anos eu conheço alguém que, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, ele foi até o terceiro céu, foi arrebatado até o terceiro céu. E quando ele chegou lá, ele viu coisas que eu não posso falar aqui para vocês. E acabou. Ponto final. Os superapóstolos que viviam tendo experiências sobrenaturais, eles olhariam para esse relato de Paulo e falariam, ué, só isso? Só? Não dá para contar mais nada? Há 14 anos? Não tem algo mais recente? E não pode falar? Então, sabe, o apóstolo Paulo, ele conta essa experiência de uma maneira muito afastada, de uma maneira muito vaga, sem querer falar nada. Por que, meus irmãos? Por que ele não dá mais informações? Por que ele conta essa experiência dessa maneira afastada, vaga, irônica? Versículo 1 do capítulo 12, ele fala que é porque isso não tem proveito nenhum. Não é conveniente, não me edifica. Não me convém me gloriar dessas coisas. Não vai edificar vocês em nada. O que acrescentaria em vocês eu chegar aqui e começar a falar de experiências místicas? Em que isso edificaria você? Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele também não se gloria de experiências espirituais. Na verdade, ele quer chamar a atenção dos coríntios, dessa igreja aqui dos coríntios, para falar, olha, não dá valor para isso que os falsos apóstolos estão se gabando entre vocês. Isso não edifica. Isso só chama a atenção para eles mesmos. Não dá glória nenhuma a Cristo. Portanto, meus irmãos, aqui, com essa revelação, o apóstolo Paulo ele vai encerrar essa argumentação irônica acerca dessas coisas que os criavam. Coisas pomposas aos olhos humanos, experiências espirituais extraordinárias. O apóstolo Paulo não se gloriava em nada disso. Ele vai falar agora aqui do que ele realmente se gloria e por quê. A partir do versículo 7, você vai ver que o apóstolo Paulo vai começar a destacar que ele se gloria das suas fraquezas, dos seus sofrimentos, que ele se gloria do seu espinho na carne. O que é esse espinho, meus irmãos? E quem colocou esse espinho em Paulo? Não existe consenso acerca do que seria esse espinho. Muitos dizem que era uma doença, talvez uma malária contraída nas regiões pantanosas da Galácia. Outros dizem que pode ser perseguições que o apóstolo Paulo sofria. Outros que poderia ser talvez problemas psicológicos, problemas, perturbações mentais por conta do período que ele perseguiu a igreja de Cristo e aquilo perturbava a alma dele. Mas não se sabe, e isso na verdade não vai influenciar na nossa interpretação e aplicação do texto aqui. Mas algo que chama a atenção sobre esse espinho na carne do apóstolo Paulo é que ele diz que esse espinho tinha a participação de Satanás. O apóstolo Paulo fala aqui que Satanás era o ângelos, era o mensageiro que pegava esse espinho e furava Paulo. E embora ele diga isso, meus irmãos, ele sabe que Deus é que está por trás disso. É como se o apóstolo Paulo falasse aqui que Deus pega um espinho, que na verdade, a ideia melhor de espinho aqui não é um espinho de um pé de limão, é na verdade mais a ideia de uma estaca, que era usada para empalar condenados do império. E é como se Deus desse esse espinho para Satanás e falasse assim, vai lá
e fura o meu servo. Vai lá e finca isso na carne do meu servo. Por mais estranho que isso pareça, meus irmãos, Deus usar o diabo para incomodar o seu servo, isso não é novidade na Bíblia. A gente pode se lembrar de Saul, de Jó, de Davi. Há experiências assim na Bíblia, e o próprio Lutero, ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Ele comparava Satanás com um cão que está numa coleira. Só vai ali até onde Deus permite. E por quê? É porque Deus é mau? Muito pelo contrário, meus irmãos, há um propósito muito amoroso nisso aqui. Há um propósito muito amoroso nos espinhos na carne. Que propósitos são esses? Por que o apóstolo Paulo se gloria nisso? Por que o apóstolo Paulo se gloria nessa dor, nesse sofrimento, nesse espinho na carne? Eu quero te mostrar 3 razões. Primeiro, o espinho na carne nos livra do orgulho. Observe o versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. O propósito do espinho na carne de Paulo, meus irmãos, o propósito das suas fraquezas, era para que Paulo não caísse na tentação de Satanás, que era o orgulho. Para que Paulo não caísse na tentação de se tornar alguém envaidecido, soberbo. Porque olha o ministério do apóstolo Paulo. Quantas coisas extraordinárias o Senhor operou através da vida de Paulo. Revelações, milagres, quantas igrejas plantadas, quantas vidas transformadas. Isso podia levar Paulo ao orgulho. Isso podia levar Paulo à soberba. Isso podia fazer com que Paulo achasse que tudo aquilo era mérito dele e que ele era poderoso. Meus irmãos, às vezes a gente pode pensar que o grande projeto do nosso adversário é nos afastar da igreja, é afastar crentes da igreja, é nos afastar dos serviços da igreja, de não se envolver com o ministério, sabe? Mas na verdade, o nosso inimigo ele tem uma maneira muito mais sutil de nos afastar da comunhão de Cristo. Sem precisar nos afastar desse ambiente, sem precisar nos afastar dos serviços que prestamos aqui. Basta ele conseguir implantar no teu coração um orgulho. Basta ele conseguir implantar no teu coração uma soberba, uma arrogância, de tal forma a te fazer uma pessoa autossuficiente. Isso nos afasta de Cristo, sem sair da igreja. O orgulho é perigoso demais, meus irmãos. E a nossa carne fraca, ela é tendenciosa demais a esse pecado. Como nós gostamos de ser elogiados, como nós gostamos de se sentir importantes. E é por isso que muitas vezes Deus ele precisa nos frear. Deus precisa nos dizer alguns nãos. Deus precisa nos fazer passar por alguma dor, por algum sofrimento. Nos colocar um espinho na carne, para nos livrar do orgulho. Porque como eu ouvi alguém falar, Deus poderia usar Paulo triste, com dores, sofrendo, mas Deus não poderia usar Paulo arrogante. Deus não poderia usar Paulo soberbo. Deus não poderia. Porque, meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso, muitos dos servos de Deus, em sua jornada, tiveram esse espinho na carne. Dói, machuca, é incômodo, mas tem um propósito que só um Deus de amor poderia ter. Nos livrar do orgulho. Porque o próximo passo depois do orgulho é você achar que pode andar sozinho. É você querer viver independente de Deus. E através desse espinho, Deus ele fala para nós, eu quero você perto de mim. Eu prefiro você com sofrimentos e perto de mim, do que saudável, bem-sucedido em tudo que você sonhou e longe de mim, se esquecendo de mim, vivendo pelas coisas do mundo. É interessante destacar aqui que esse espinho é na carne. Na carne, fala da nossa humanidade. Você tem carne e osso, você não é Deus. Esse espinho que é na carne nos lembra da nossa humanidade, das nossas limitações. Ele coloca os nossos pés no chão e nos traz para a nossa humanidade. Nos fala que temos fragilidades e não há razão para nós sermos arrogantes, orgulhosos e soberbos.
Todos viemos do pó e ao pó voltaremos. Imperadores antigos, quando eles saíam em procissão, onde o nome deles era muito aclamado, muito ovacionado, eles tinham um escravo que ficava ao pé do seu ouvido falando: memento mori, memento mori. Lembre-se, você é mortal. Lembre-se, você é mortal, para livrar do perigo da exaltação. E o apóstolo Paulo, ele tinha esse escravo que ficava falando: memento mori. Lembre-se, você é mortal, que era esse espinho na carne. Segunda coisa, meus irmãos, o espinho na carne é algo do qual o apóstolo Paulo se orgulhava, se gloriava, se alegrava, porque o espinho na carne colocou o apóstolo Paulo de joelhos no chão. O espinho na carne nos coloca de joelhos no chão. Eu estou falando da oração. O apóstolo Paulo diz no versículo 8: 3 vezes roguei para que tirasse de mim. 3 vezes roguei. Meus irmãos, quem foi antes do apóstolo Paulo que 3 vezes rogou a Deus pedindo por um livramento? Você se lembra de alguém? O nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo com isso está falando aqui para os coríntios: olha, vocês querem um líder cheio de glória, de pompa, mas até Jesus passou pelo sofrimento. E o apóstolo Paulo disse que 3 vezes ele rogou, pedindo que Deus tirasse esse sofrimento, essa fraqueza, esse espinho na carne. E essas 3 vezes aqui não quer dizer que ele se ajoelhou 3 vezes para orar. Na verdade é uma expressão rabínica que falava de você se fadigar em algo, de você ir ao seu limite em algo. O apóstolo Paulo se fadigou em oração, pedindo que Deus tirasse esse espinho dele. O espinho na carne levou Paulo à oração, tornou Paulo mais dependente de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa assim: mas eu sei que eu dependo de Deus, essa mensagem aí não é para mim. Eu sei, Jesus é meu Salvador, eu preciso dele, eu dependo dele. Eu reconheço isso e amém. Mas como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida de oração? Você quer saber se realmente você está livre do orgulho, da autossuficiência? Então olhe para a sua vida de oração. Você recorre a Deus no seu dia a dia? Nas suas dificuldades, ou você tenta resolver tudo sozinho? Porque quem ora, meus irmãos, reconhece que não consegue fazer tudo sozinho. Porque quem ora, meus irmãos, reconhece que não é forte, que é fraco, que carece de Deus. Não há arrogância, não há orgulho em uma oração verdadeira. Não há. Só dobra os seus joelhos no chão quem reconhece que é fraco. E às vezes, para a gente perceber isso, precisa vir um espinho na carne. Talvez você está há muito tempo sem orar, e Deus, para te chamar para a oração, Ele precisa cravar um espinho na tua carne. Quando a gente acha que não tem tempo para orar, vem o sofrimento e nos mostra que a gente tem que ter tempo para orar. Não é que a gente tem que gostar de orar, não é que é legal orar, é que você precisa orar. É que nós precisamos orar, isso é vital. Paulo diz: eu orei 3 vezes. Qual foi a resposta? O apóstolo Paulo, ele não recebe um sim de Deus, que é o que geralmente a gente deseja, né? Não. Mas o apóstolo Paulo recebe de Deus uma das frases confortantes, mais poderosas que alguém poderia receber. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que coisa gloriosa, meus irmãos. E aqui vem a terceira razão de por que Paulo se gloriava nos seus sofrimentos. É por causa da suficiência da graça. Aqui é como se o Senhor falasse para Paulo: Paulo, melhor do que eu tirar esse sofrimento, esse espinho da tua carne, é você provar da minha graça. A solução para as nossas vidas, para os nossos desafios, para os problemas que enfrentamos, não é Deus tirá-los de nós. Não. Não é Deus tirar as nossas dificuldades, mas é nós provarmos da graça dEle. Deus usa os espinhos e permite muitas vezes a dor e o sofrimento, para que a gente entenda que a sua graça é suficiente para nós. Não a nossa força, não a nossa sabedoria, não a nossa conta bancária, não a nossa teologia,
mas a sua graça. O sustento do cristão, meus irmãos, é a graça divina. E não há como conhecer verdadeiramente essa graça maravilhosa, sem ter a experiência do espinho na carne. Não há ser humano que possa conhecer Deus plenamente, sem ter uma experiência de sofrimento. Olhe para a Escritura. Abraão encontra a graça de Deus lá no Moriá. Poucos instantes de imolar seu filho, ele encontra a graça de Deus ali. José encontra a graça de Deus no cárcere, após ser traído por seus irmãos, assediado pela mulher de Potifar, humilhado, esquecido, mas foi ali que ele provou a graça de Deus. Jó encontra a graça de Deus no meio das muitas chagas pelo seu corpo. Olhe para o Novo Testamento, Pedro encontra a graça de Deus após o fracasso, após ele ter fracassado quando negou a sua fé para aquele que ele prometeu dar a sua própria vida. Pedro provou da graça de Deus no seu fracasso. O próprio apóstolo Paulo encontra a graça de Deus nas chicotadas, nas perseguições. Leia o final de 2 Timóteo. No final da sua vida, o apóstolo Paulo fala assim: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Parece deprimente, meus irmãos, exceto pelo fato de que logo depois ele diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. 2 Timóteo 4,7. Graça superabundante que nós provamos no sofrimento. Aquilo que muitos podiam ver como a vergonha de Paulo, a tragédia, a maldição, o fracasso de Paulo, era na verdade a glória que levava Paulo a provar da graça do Salvador. Aquilo que muitas vezes achamos ser nossa tristeza, nosso maior problema, é na verdade aquilo que vai nos levar a provar de um amor ainda mais profundo do nosso Senhor que nós não conhecíamos. Então, por que Paulo não se gloria de coisas carnais? Por que Paulo não se gloria de status diante dos homens? É porque o que tem valor, meus irmãos, na vida do cristão é a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua e ele fala aqui: Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu me perdi aqui no tempo, não vai dar para entrar muito nisso, mas inclusive o João falou sobre isso na mensagem passada, quando ele falou acerca do vaso de barro. Tem muito a ver com isso aqui. O poder, o que é o poder? O poder é a força para cumprir a missão que Paulo recebeu. Não é poder de filme, não. É poder para cumprir aquilo para o qual Deus te chamou para fazer. E o poder para Paulo realizar a missão dele não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. Meus irmãos, o poder humano e o poder de Deus não são a mesma coisa. O poder de Deus precisa destruir todo o poder humano para que a glória seja exclusivamente de Deus. Nenhuma glória a nós, mas toda a glória a Deus. Eu não vou entrar muito nisso, o João já falou também bem sobre isso na pregação passada. Mas, meus irmãos, algumas aplicações para a gente finalizar aqui. Todos nós temos algum espinho na carne. Talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas talvez a partir desse texto você entendeu que algumas coisas na tua vida são na verdade um espinho na carne. E quem sabe você até orou e pediu que Deus tirasse, mas Ele não tirou. E eu te garanto que há um propósito nisso, porque nas nossas fraquezas nós encontramos o amor e a misericórdia de Deus. Saiba, meu irmão, que não há prova que você enfrente na sua vida que a graça de Deus não seja suficiente. Lembre-se disso se você estiver passando, talvez hoje, por um período de muita dificuldade. Ou lembre-se disso quando você passar, porque passaremos. Mas vamos nos lembrar dessa verdade. Vamos nos lembrar que sempre haverá graça divina para nós, meus irmãos. A graça nunca vai nos faltar. Não há o menor risco de você acordar amanhã e não haver graça de Deus para você. Não há o menor risco disso. Uma última aplicação para finalizar. Provar da graça de Deus no sofrimento também é algo que nos capacita a sermos instrumentos da graça de Deus na vida de outras pessoas. Porque uma vez que você passa pelo sofrimento, uma vez que você tem essa experiência, você então pode abençoar outros com o sofrimento que você já passou. E o apóstolo Paulo, ele fala isso lá no comecinho.
Abra sua Bíblia, vá lá para o comecinho de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler aqui para a gente encerrar. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Versículo 5, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Deus quer te fazer instrumento da sua consolação, instrumento da sua graça. Igreja Batista Plenitude, em que nós nos gloriaremos? Onde está a nossa glória? Nós nos gloriamos em saber que temos um Deus que nos ama e derrama a sua graça sobre nós. A nossa glória é saber que nós não temos glória. A nossa glória é saber que nós não somos nada sem Deus. A nossa glória é saber que nós somos alvos de uma graça maravilhosa. A nossa glória, meus irmãos, é que Cristo é suficiente para nós. Vamos orar e pedir que o Espírito possa aplicar essa palavra ao nosso coração? Senhor, obrigado pela Tua palavra exposta a nós essa noite. Eu te peço que o Teu Espírito possa aplicar essas verdades ao nosso coração e que a Tua palavra encontre em cada coração aqui uma terra fértil. Que nós, meu Deus, possamos nos gloriar em Ti, em sermos alvos da Tua graça, não em coisas terrenas, passageiras, que são como a poeira, que são vaidade, mas que a nossa glória, que a nossa maior razão de alegria, de júbilo, esteja no fato de que nós somos alvos de uma graça tão maravilhosa, de uma superabundante graça. Obrigado, meu Deus. Aplica essa verdade ao nosso coração, e que mesmo em meio às lutas e dificuldades da vida, nós possamos nos gloriar em Ti, nosso Senhor e Salvador. Oramos pelos méritos de Jesus, a único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.